Muito rica a trajetória do jornalista José Carlos Góes Montalvão. Trabalhou no jornal A Tarde, em Salvador, no estado da Bahia, onde começou a sua atividade de jornalista. Trabalhou como correspondente do Jornal do Brasil, de revistas como a revista Visão e outros periódicos dessa natureza. Atuou na Gazeta de Sergipe, atuou no Diário de Aracaju, atuou nos diários associados em Salvador, na TV, no jornal. Enfim, é uma trajetória de muita atividade. Teve a oportunidade que o jornalismo lhe ofereceu de se transformar em empresário da comunicação por um dado período. E aqui, neste vídeo de memórias, a gente vai conhecer um pouco melhor esse trabalho de José Carlos Góes Montalvão como jornalista. Vamos acompanhar o seu depoimento. O meu filho, João Paulo, é filho de um desses outros lugares. Meu filho, João Paulo, que tem 40 anos, é filho da cidade de Camaquã, no sul da Bahia, 9 quilômetros da BR-101, lado direito, a 80 quilômetros de Itabuna, descendo a BR-101. Era um antigo povoado do município de Canavieiras. Canavieiras lá para o lado do litoral, Canavieiras é praia, e tem essa cidade de Camaquã. Eu fui para Camaquã, foi quando eu tive a minha primeira experiência empresarial. Eu fui para Camaquã fazer uma matéria para a revista Visão. Lembra daquela revista Visão? Do grupo Maxud, que tinha Visão, tinha dirigente construtor, dirigente rural, várias, eram 6 a 7 revistas do grupo Visão. Henry Maxud, que depois fundou até o hotel Maxud, lá em São Paulo. Eu era correspondente da Visão em Sergipe, depois fui convidado para assumir a Bahia, e lá na Bahia me pautaram para fazer uma matéria que Deus me permitiu, que foi uma matéria que foi capa da Visão, e o título ainda me recordo: Para onde vai o dinheiro do cacau? É que eu descobri, apesar da fama de Itabuna e de Ilhéus, era Camaquã, à época, a maior produção de cacau por metro quadrado. A produtividade em Camaquã era superior à produtividade de Ilhéus e de Itabuna. Então, a revista me designou a passar uns dias lá no sul da Bahia, pesquisando os municípios maiores produtores de cacau, e o circular, que a revista Visão tinha um viés muito econômico, ela trabalhava muito em economia, então ela estava preocupada em saber os ricos, os fazendeiros, os cacauicultores, o que é que eles faziam do ganho, aonde era que está o dinheiro do cacau. E aí eu fui fazer essa matéria, parece-me que foi 5 a 6 páginas da revista Visão, foi capa, me lembro que foi capa da revista Visão, e lá surgiu um inusitado convite. O então prefeito de lá chamava-se Luciano, e ele simpatizou comigo e disse: por que você não faz um jornal aqui? E aí me despertou uma loucura. Eu sempre fui empregado de algum jornal, de alguma empresa jornalística. E houve esse convite, essa ousadia. E ele me propôs uma coisa diferenciada. Ele me propôs que bancaria a impressão das 5 primeiras edições do jornal, e que depois eu tinha que me virar sozinho no comércio de lá de Camaquã.
Eis que eu aceitei o desafio, deixei Salvador e fui morar em Camaquã. Dona Fátima foi comigo para Camaquã. E eu tive um jornal quinzenal lá em Camaquã. A coisa prosperou à época. Isso foi 1980, coisa disso. Fiquei lá até 82. Prosperou, depois eu abri um outro jornal em Eunápolis, lá mais abaixo, que é curioso, Jorge. Eunápolis era o maior povoado do mundo. Eunápolis era povoado de Porto Seguro, de um lado, tinha uma avenida principal, onde tinha banco, etc. Nessa época já tinha Bradesco por lá, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Era na beira da BR-101, então se transformou muito próspera a região de Eunápolis, e era de dois municípios, de Cabralha e de Porto Seguro. De um lado era Cabralha, do outro lado era Porto Seguro. Depois é que Eunápolis teve a emancipação política e se transformou em município, mas ele era povoado de Cabralha e de Porto Seguro. Minha base era Camaquã. E minha luxúria, os meus prazeres, era Porto Seguro. Eu conheço Porto Seguro de 44 anos atrás, de 43 anos atrás, onde não tinha exatamente nada do que tem hoje, obviamente, não é? Então, por exemplo, o apelido de Passarela do Álcool, essa Passarela do Álcool foi inventado há 40 anos atrás, barzinhos de Porto Seguro, e aí a galera, a meninada, deu o nome de Passarela do Álcool. Também eu tenho uma lembrança muito gratificante de lá de Porto Seguro, que o primeiro carnaval de rua, que tínhamos o carnaval lá em um clube, na entrada da cidade, quando a gente desce a ladeira, a gente desce, que está Porto Seguro tradicional lá em cima, e que a gente desce, que encontra o mar lá embaixo, quando a gente dobrava à direita, logo que dobrasse à direita, à esquerda, beirando o mar, tinha um clube. Tem histórias bis de Porto Seguro. Por exemplo, nós tínhamos carnaval, como eu vinha contando, carnaval de clube. Era o que tinha lá, uma cidadezinha pequena, carnaval de clube. E aí tinha um prefeito maluco, maravilhosamente maluco, muito aberto, chamado Parracho. E os doidos lá de Porto Seguro, numa rodada de cerveja e outras coisas mais, inventamos a possibilidade de ter um carnaval de rua. E o doido do Parracho, que era prefeito, comprou a ideia. E aí nasceu a primeira vez que chegou um trio elétrico em Porto Seguro, com um danadinho chamado Moraes Moreira, e o título da festa foi nós que concebemos, era Pra Pegar o Sol com a Mão. Foi o primeiro carnaval de rua de Porto Seguro, foi Pra Pegar o Sol com a Mão. O prefeito era Parracho, certo? Isso deve ter 42, 43 anos. E aí eu fiz muitas amizades, a bem da verdade, lá em Porto Seguro. Tinha um barzinho chamado Buzangá. Era o melhor barzinho que tinha lá. O dono chamava-se Zé Arthur e a mulher dele chamava-se Cecília. Zé era maravilhoso. Fumava uma maconha louca, 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 louca. Então, quando se chovia, ele fechava o bar, quem está dentro não sai, quem está de fora não entra. E aí era música que rolava durante a chuva, durante todo o tempo. Zé era um elemento literalmente desprovido da ganância comercial. Zé era literalmente um artista, bom de violão, bom de cantoria, e era um pouco desorganizado. Aí chegava a famosa
segunda, terça-feira, e chegavam o famoso caminhãozinho da Brahma para reabastecer o bar. E cadê dinheiro para Zé pagar? Eu era empresário na época. Eu era dono de 2 jornais, um em Camaquã e outro em Eunápolis, que atendia a região de Porto Seguro. Então sobrava para mim eu pagar a conta do bar. Então eu repunha a mercadoria do bar. Em troca, eu era agasalhado na casa, acobertado na casa de Zé. Então, quando eu ia para Porto Seguro, eu era hospedado na casa de Zé. É uma experiência linda, 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 linda. Eu era garçom lá no bar de Zé. Se tivesse muita gente, quando enchia no bar mais, foi quando começou a surgir turistas argentinos por lá, porque lá o turismo era de Belo Horizonte. O povo mineiro descia bastante para Porto Seguro. Nós haveremos de nos lembrar que em Minas não tem praia. Então, os ricos de Minas Gerais desciam para Porto Seguro. E Zé, como eu disse, era um artista. Então, atendia todo mundo, mas ele deixava de receber, enfim, qualquer coisa. Chegava terça-feira, na hora da reposição da mercadoria, não tinha para pagar o peixe, para pagar a cerveja. E o tal de Montalvão era empresário na época e acabava financiando a coisa em troca da habitação, quando eu ia para lá para Porto Seguro, que eu ficava na casa do Zé. Trata-se de um dos irmãos amigos que eu teria muito carinho de rever. Não sei se é vivo, não sei o que ele fez da vida, mas isso foi em 1980, 40 e tantos anos. 80, 81, era Zerto, o nome era Zerto, e o nome do bar era Buzangá. Porto Seguro antigo era gostoso, gente. Tinham os índios pataxós, então, aos sábados de noite, o cacique, ele tinha um landau. Lembra daquele carro landau? Pois bem, o cacique de lá, Pataxó, ele era capitalista. Ele já tinha um landau. Bebiam a gasolina infernal. Para ele sair da Coroa Vermelha, onde era a sede da tribo, para Porto Seguro era quase um tanque de gasolina. Lá era o maior prazer ele chegar lá em Porto Seguro com landau. Pois bem, então eu vivenciei esse Porto Seguro nativo. Naquele tempo, para atravessar para o Arraial da Ajuda, era uma peripécia. Não tinha um Trancoso, a gente sabia que tinha. Mas para ir lá no Trancoso, meu pai do céu, ninguém ia praticamente, há 40 anos atrás. Hoje, tem até pequenos aeroportos na região de Trancoso para os milionários de São Paulo que descem com os seus jatinhos nas mansões dele. Mas há 40 anos atrás, impossível chegar no Trancoso. Quase impossível chegar no Arraial da Ajuda. A vida se resumia a Porto. E a vida no Porto se resumia ao cinema, nos sábados, e a passarela do álcool, que é onde circulava a vida mundana de Porto Seguro de 40 anos atrás. Em Brasília foi bastante curta a minha passagem. Eu namorei uma menina, uma colega jornalista, Neuza, e eu trabalhava na tarde, no Jornal à Tarde, ela trabalhava no DN, Diário de Notícias, e nos apaixonamos, né? Aquela coisa dos arroubos da juventude. Então, estabelecemos que íamos morar com os índios em Manaus. Eu fazia a cobertura de aeroporto para o Jornal à Tarde. Então, me familiarizei demais com a dinâmica do aeroporto. Então, eu conhecia bastante o pessoal da FAB, da base aérea, enfim, todo dia
indo para o Luiz Viana, o aeroporto Luiz Viana, eu conhecia todos os funcionários do aeroporto. E com isso, eu contei esse nosso projeto, esse nosso sonho. Aí disseram, não, pode vir, que a gente consegue um avião da FAB e vocês vão para Brasília, e de Brasília nós acertamos daqui e vocês vão pegar um outro voo para Manaus. Era um voo louco danado, rapaz. Era um aviãozinho pequeno. A gente ficava de lado. E o cinto de segurança era um cabo de aço que caía lá de cima e a gente se segurava no cabo de aço. Me lembro que tinha uma parada técnica em Bom Jesus da Lapa. O voo não saía Salvador, Brasília. Parava em Bom Jesus da Lapa. E depois fez Brasília. Lá em Brasília, nós ficamos hospedados num minhocão, que era a residência dos universitários lá em Brasília. Eu não me lembro o ano, mas eu me lembro dos fatos. E foram passando dias, e passando dias, e passando dias, e a promessa de um outro voo para Manaus se esgotando, se exaurindo e não acontecendo. Aí nós ficamos uma temporada lá em Brasília, qualquer 30 dias lá em Brasília, e eu resolvi dizer à minha parceira, olha, como o dinheiro está curto, eu tenho parentes no Rio de Janeiro, surgiu um voo para o Rio, então vamos para o Rio de Janeiro. Aí lá se vai, lá estou indo para Rio de Janeiro com a Neuza. E lá fico no apartamento de meu tio José Rosa Montalvão, que foi irmão do papai e que foi diretor do Centro Sergipano no Rio de Janeiro por muitos anos, que ficava funcionando lá no centro do Rio de Janeiro. Tem uma visão bonita do mar e tal. E aí fiquei um tempo lá no Rio, foi quando eu entrei no JB, foi nesse tempo que eu acabei entrando. Também o amor acabou, o idílio acabou, aquela coisa de estar em apartamento de parente, de tio, aquela austeridade, aquela coisa todinha. O amor foi acabando e ela retornou para Salvador. Eu fiquei mais um tempo no Rio e acabei indo numa tal de Avenida Rio Branco, número 112, e buscando informação, e fui até o quinto andar desse prédio e conheci um tal de Amaury Matos, que era editor nacional do JB, e saí de lá como empregado do Jornal do Brasil, na qualidade de correspondente no estado de Sergipe, no ano de 1972. E é que a cultura, o respeito às pessoas mais velhas, a liturgia das festas de Senhora Santana, os bailes no Caçara Clube, e os bons colegas, os carnavais lá de Simão Dias, no Caçara Clube, e essencialmente até os bons colegas da minha geração. A gente teve uma geração bonita e não me ocorre, não vem à memória nenhum desentendimento, aquela coisa de criança, de adolescente, de briga, de ficar de mal de alguém. Não me ocorre que ninguém do nosso grupo tenha ficado de mal de alguém. Todos éramos amigos, todos éramos parceiros, todos se divertiam à medida do que Simão Dias podia ofertar naquela época, mas eu tenho essa lembrança assim, o frio de Simão Dias no mês de junho, durante a festa de Senhora de Santana, a elegância do trajar das pessoas lá em Simão Dias durante a festa de Senhora Santana. Eu tenho
coisa marcante politicamente, a elegância de um Sebastião Celso de Carvalho, de Dona Bertildes, a esposa dele, que era uma lady, Dona Bertildes, as brigas políticas de Celso de um lado, Tio Candinho de outro, Dorinha de outro, são as lembranças que me ocorrem do meu tempo de Simão Dias, que eu vivi somente até os 15 anos, e até os 18 eu retornava lá, notadamente no período das férias, retornava lá. Mas o meu tempo de Simão Dias é isso, né? Basicamente é isso. Na verdade, eu vim para Aracaju para fazer um colegial, conforme já relatei em outro momento de nossas conversas. Então, fui estudar no Colégio Agrícola Benjamin Constant e tinha uns tios tidos, na época, como ricos. Né? Tinha um tio que o nome era Zé Rico, que era o dono do Dernier Cri Magazin, uma loja de moda, de artigos de presente, que a alta sociedade de Sergipe acabava indo lá para o Dernier Cri Magazine, no fundo da igreja São Salvador, na João Pessoa, ali, no fundo da São Salvador. Tinha tio Belmiro, que era desembargador, e tinha tio Candinho, que era deputado estadual. Mas logo eu enveredei no campo do jornalismo, porque, conforme o depoimento passado, eu saí de Aracaju com 18 anos, fui para Salvador e entrei no Jornal à Tarde. Depois, porque há uma coisa curiosa, Jorge. Eu nunca fui, tecnicamente, aprovado na redação do Jornal à Tarde. Entrava e saía. Tinha um padrinho maravilhoso, que era Junô Silveira, não sei se lhe ocorre quem é Junô Silveira, irmão do Joel Silveira, Junô, família de Lagarto. E Junô foi meu padrinho, me apadrinhou lá no Jornal à Tarde. O que é que eu fazia? Eu achava que já tinha aprendido e voltava aqui para Aracaju e mentia, adorava mentir. Dizia que estava de férias, dizia isso, dizia aquilo, e o pessoal daqui de Aracaju me chamava para tomar conta do jornal. Então, eu tive uma pequeníssima passagem na Gazeta de Sergipe como repórter, no tempo de Nino Porto, de Paulo Barbosa, de Araújo, de Ivan Valença, ai meu Deus, de Zé Rosa, como articulista. Mas a base da Gazeta no nosso tempo era Nino, era Ivan, Paulo Barbosa, Cigarrinho, o irmão de Paulo Barbosa, Antônio Vieira, nosso querido, estimado Antônio Vieira. Tem uma lembrança marcante e triste, mas marcante, do censor que tinha dentro da Gazeta, que se dizia ser o teletipista, né, que recebia o código Morse e as notícias, mas, na verdade, ele estava muito lá, era na qualidade de censor das matérias. E aquela lembrança de Aeronildes, com lembrança de seu Orlando Dantas, lembrança de Paulinho dando seus primeiros passos, Paulinho Dantas, Brandão, dando seus primeiros passos por lá, lembranças de Anselmo Góes, não é? Anselmo é um elemento que, se você me provocar, eu quero dar um timing, um tempinho para registrar uma passagem com Anselmo que eu acho, pelo menos na minha memória afetiva, é muito marcante. Em verdade, não foi no tempo mais de jornalismo. Isso já estava no campo da publicidade, mas fui ao Rio de Janeiro a uma solenidade na Petrobras e me encontrei com Anselmo, e Anselmo sergipanizou o ambiente,
com aquela alegria e com aquele prazer de dizer que era de Sergipe e prazer de me apresentar a todos os amigos dele, todas as autoridades presentes, todos os colegas jornalistas, e a lembrança de que nós tínhamos sido colegas do iniciar, dos primeiros passos do jornalismo. Mas, como eu disse, eu fugia, né? Saía Aracaju, Salvador, Salvador, Aracaju. Até que entrei nos diários associados, nosso aqui. Não sei se você se lembra, ele teve um problema financeiro muito grave e não teve dinheiro para consertar as oficinas, as máquinas, e acabou sendo impresso no Diário de Notícias lá em Salvador. Como eu, sergipano, como eu conhecia Sergipe, as coisas de Sergipe, o Davi Hall, que era o superintendente dos associados da Bahia, me determinou que eu ficasse como editor do Diário de Aracaju, que era impresso em Salvador. Olha que loucura. O pessoal mandava as matérias, que um tempo tinha o nosso querido Hugo Costa trabalhando no Diário de Aracaju e tantos outros, e nós imprimíamos, e meia-noite, a gente tinha que fazer esse jornal mais cedo do que o DN, para não atrapalhar a programação da oficina. Então, a gente fechava o Diário de Aracaju às 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, a gente fechava para ele poder vir no ônibus de meia-noite de Salvador para Aracaju, que chegava aqui 5 horas da manhã, e para muita gente em Sergipe, eu sabia que o jornal era impresso lá em Salvador, porque diariamente, logo cedo, o jornal estava na residência dos assinantes, como se nada tivesse acontecido, porque o jornal estava lá diariamente, e era eu que fazia esse danadinho lá em Salvador. Nesse tempo, o nosso repórter, um dos melhores repórteres da época, nascendo jornalista, era o colega Adilberto Souza. Ele deu os primeiros passos por lá, pelo Diário de Aracaju, e hoje é um renomado jornalista. Então, eu de lá de Salvador, por telefone, dava os encaminhamentos e a pauta, etc., e fazia o jornal lá em Salvador. Nesse tempo lá em Salvador, foi uma loucura para mim, porque eu tinha 3 empregos dentro de um lugar só. Eu era secretário de redação do Diário de Notícias, eu era o editor do Diário de Aracaju e dirigia a TV Itapuã. Em verdade, eu passava 17, 18 horas dentro dos diários associados, já moderno, já na federação, na Ferreira Santos, Largo Ferreira Santos, lá na federação. Foi também um bom tempo de experiência do jornalismo.